como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Gesiel Andrade. Ele nos traz o livro Os Animais na Obra de Deus. Mas antes de nós retomarmos essa conversa com o Gesiel, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos e nos ajudar a enfrentar todas essas crises pelas quais o nosso país e o mundo estão passando e levar esse conteúdo consolador, esclarecedor a lugares distantes, a pessoas que não têm como nós acesso fácil a essa informação. Você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 18 38 e colaborar para um mundo melhor, para que as pessoas consigam receber informação, consolo, orientação, enfim, esclarecerem-se, porque quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos, nos tornamos pessoas mais felizes e você se felicita em ajudar o seu próximo. 0800 12 18 38 é o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. Agradecemos a sua colaboração. Bom, Gesiel, o seu livro eu achei interessante porque ele nos dá uma linha assim de evolução do princípio inteligente até o objetivo que nós temos que alcançar. Até o primeiro estágio seria atingir a humanidade. Isso. Então, fala um pouquinho disso, porque a gente começa lá, como você falou, simples e ignorantes. Somos todos... Simplicidade absoluta, sem conhecimento nenhum. Então, mas todos nós somos criados assim. Todos. Por isso que a justiça de Deus é perfeita, né? Ele não distingue filho nenhum. Certo. Não cria um superior do outro. Todos nascem iguais quando saem do chamado berçário divino, né? Jesus, por exemplo, é um deles. Porque às vezes quando a gente fala Jesus... Sim. Eu vou ser como Jesus. Que isso? Você tá louca. Vou ser como Jesus. Porque eu vou evoluir como ele. Isso. Então, o primeiro estágio nasce simples, ignorante ou sem conhecimento e na simplicidade absoluta. Duas leis sempre vão estar regendo o destino dos espíritos. É a lei do progresso. Então, ele vai progredir. E a lei da reencarnação. Seja devagar ou mais rapidamente, mas ele vai progredir. Inevitavelmente. Certo. Porque cada reencarnação, ele vai mudando de espécie, ele vai adquirindo experiência nova, ele vai adquirindo conhecimento novo, vai desenvolvendo melhor os instintos, vai satisfazendo as necessidades, mas aprendendo com isso. Então, na animalidade, ele percorre um longo caminho em diversas espécies. No espiritismo, inclusive, não é só na Terra que ele faz esse progresso. Ele vai também para outros mundos habitados em função das experiências que precisa adquirir, do desenvolvimento que está fazendo. Mesmo os animais. Ele não começa, por exemplo, ele não começa no planeta Terra e vai até... Até o fim da animalidade, não. Ele pode passar em outras experiências. Certo. Então, ele seguindo esse conjunto, por isso que é muito diversificada, né? E as características dos animais, porque cada espécie animal, cada condições, ou na água, ou na terra, ou mesmo nas aves, ele vai adquirindo novas experiências, desenvolvendo novas possibilidades. Então, o que importa não é o corpo material que ele está encarnado num determinado momento, mas o ser imortal, que é o Filho de Deus, que Deus criou para viver a eternidade. Nós não temos ainda uma informação, não sei se você já conseguiu isso, de que, por exemplo, tem uma sequência de espécies de animais para você encarnar? Não, né? Não existe. Não existe isso, né? Porque, na verdade, os filhos de Deus, quando chega na humanidade mais experientes, eles passam a coordenar a evolução dos animais. Então, todos os animais têm os espíritos que se dedicam à evolução, ao aprimoramento, à reencarnação deles, para eles crescerem na hierarquia espiritual. Até que espécie eles vão encarnar deve ser trabalhado isso pelos amigos, é isso, Sim, né? Isso.
Talvez os mais próximos da humanidade sejam como a ciência diz, né? Os primatas, que nós chamamos macacos, né? E seres que já estão com certas características que não estão tão... Você percebe que falta pouco, o domínio da fala, o domínio de certas artes, certas técnicas para entrar na humanidade. E por isso que no Espiritismo a animalidade é apenas uma fase inicial, chamada infância espiritual, do ser eterno que Deus criou como filho, a alma. Aí quando ele passa para a humanidade, esse período ele vai esquecer, é isso? Ele vai perdendo, porque também durante a animalidade ele vai adquirindo muitos instintos, né? O instinto da reprodução, da maternidade, da paternidade, o instinto de sobrevivência De conservação, mesmo, segurança, e todas as características que a gente percebe que os animais estão aprendendo. Então, quando ele entra na humanidade, ele traz muitos instintos, muitas vezes a agressividade ainda, que aprendeu no reino animal, ou a forma de resolver os problemas de convivência ou de sobrevivência de uma forma agressiva, inadequada. Então, quando ele entra na humanidade, ele passa a educar principalmente o senso moral, mas continuar desenvolvendo a inteligência. É por isso que quem tem uma evolução maior, quando já está na humanidade, por exemplo, você vai falar isso também, a gente consegue compreender a brutalidade ou a agressividade do outro, né, É verdade. Gesiel? Porque o senso moral, da mesma forma, nós conversamos há pouco, que os animais estão sujeitos às leis, né, do progresso e da reencarnação. Na humanidade, nós, já denominados de espíritos ou almas, né, encarnadas, também estamos sujeitos a isso. Então, passamos por muitas experiências, seja no sexo masculino, seja no feminino, seja nas diversas profissões, seja nas diversas Condições sociais de vida, né? Tudo isso, riqueza, pobreza, nobreza, enfim, tudo são experiências só visando o crescimento moral e intelectual na humanidade. Isso é interessante. Quando a gente começa a conhecer isso, a gente consegue lidar com todas essas situações pelas quais a gente passa, sabendo que isso é um aprendizado, né? Sim, e Zilda, e principalmente a gente começa a ver Deus de uma forma que jamais tinha conseguido ver. Porque a gente começa a ver, primeiro, a justiça de Deus, que todos os filhos passam pela mesma linha, mesmas escolas, né? Certo. E todos os filhos estão sujeitos à justiça, aí tem a bondade de Deus que dá um destino para cada filho, e tem todo o apoio, a sabedoria de Deus de fazer essas leis que permitem que os filhos vão crescendo na hierarquia espiritual. E eu acho que o ponto principal é saber que a responsabilidade é nossa pela evolução, não é de ninguém mais, não é mesmo, Gesiel? Porque na humanidade, principalmente, né? Na humanidade a gente adquire o senso moral. E daí esse senso envolve tanto as nossas relações com Deus, na vida, quanto com os semelhantes, que é que daí a gente começa a avaliar melhor os semelhantes. Não é só cuidar do dinheiro e do bem-estar material que está tudo certo. Não, tem todo um lado espiritual, principalmente do lado moral. Muito bom. Nós vamos continuar já já. Tá bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Até já.